Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão, um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores, colaboradores da saúde. Hoje nós vamos falar sobre o tema saúde vacinal. Eu diria que um dos orgulhos do SUS é exatamente a questão de vacina em nosso país. E para isso estamos aqui com a Maria Lígia Baciotti Ramos Nerger, que é enfermeira com especialização em epidemiologia e saúde pública, subgerente e coordenadora do Programa Municipal de Imunizações. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Tá certo isso, né? Acho que é um dos nossos orgulhos do SUS, é exatamente a questão de vacinas no nosso território nacional. Sim, porque ainda é um orgulho, porque são oferecidas várias vacinas gratuitamente em todo o território nacional, em todas as salas de vacina. O calendário básico de vacinação hoje, ele oferece vacinas que protegem contra 17 doenças, né? Então ainda é um orgulho nacional, ele é a referência mundial, é o Programa Nacional de Imunizações. E já temos aí alguns anos que a gente vem buscando, né? Sempre dar essa cobertura. Como é que anda a cobertura vacinal hoje no município de São Paulo? Olha, a gente tem observado uma queda na adesão à vacinação, né? A gente pode dar algumas informações, algumas justificativas em relação a essa queda na adesão. Primeiro que assim, como a gente trabalha com um sistema de registro ainda no papel, estamos num processo de transição do uso de sistemas de informação. Hoje tem desenvolvido uma ferramenta pela própria Secretaria da Saúde, que é o SIGA Módulo Vacina, né? Onde a informação do registro vacinal de qualquer pessoa, ela está disponível, né, em qualquer unidade de saúde, independente se ela iniciou a vacinação num determinado local, mas por algum motivo procura uma outra unidade de saúde, essa informação ela está online. Então nós estamos passando por um processo de transição da forma de registro, né? E esta forma, ela é nominal, diferente do que a gente usou até há pouco tempo, onde a informação era por vacina, e dose, idade aplicada e demanda da unidade de saúde. A partir do momento que passa a ser nominal, é o registro daquele indivíduo e a responsabilidade em relação àquela informação passa a ser perante a unidade de residência, né? Diferente de ser por unidade de demanda. Então, a gente vai ter uma informação melhor em relação à cobertura vacinal, né? Porque vai ser por área de residência. Isso é interessante, porque uma das coisas que chama a atenção, eu não sei, nós vamos aí tocar no assunto, vamos da criança, vamos falar de campanha, vamos falar também da rotina de vacinação, mas eu já vou colocar aqui, é uma tortura a gente ter a nossa carteirinha de vacinação. Isso vai facilitar? Olha, esse registro, ele vai ter um histórico, essa forma de registro vai ser um histórico da pessoa no sistema, né? Mas a carteirinha de vacinação, ela ainda vai ser um documento importante para a pessoa, porque se ele mudar de cidade, a informação está na carteirinha de vacinação. Então, vai continuar sendo um documento do indivíduo, como um registro de nascimento, porque é o histórico da vida vacinal daquele indivíduo. Então, é importante, sim, manter a carteira de vacinação. Mas um futuro ainda vamos ter que esperar o futuro ainda para a gente poder ter uma rede online de saber exatamente as vacinas e tudo mais que eu tomei. Então, eu posso fazer esse levantamento O no Ministério momento. da Saúde está caminhando para isso também, né? O Ministério da Saúde está implantando um sistema
também nominal, né? Em todo o território nacional, ainda não está online, mas em breve algumas ferramentas deste Vai ser sistema, possível, vai ficar mais fácil para a desse gente. sistema de informação já está online, né? Então os sistemas de informação da campanha já está online, então algumas informações do Ministério da Saúde já estão online. Bom, agora vamos lá. Sobre as campanhas, né? As ações e tudo mais, quais são esses critérios como é que é esse desenvolvimento dessas ações? Como vocês desenvolvem isso? Como o município trabalha? Bom, o critério de elaboração de uma campanha de vacinação, ele passa primeiro pela questão epidemiológica da doença, né? Então, a gente viu que a campanha da poliomielite, ela foi contra a poliomielite, que iniciou em 1980 no Brasil, ela foi de extrema importância para a eliminação da doença, não só no Brasil, mas também nas Américas, né? Que o último caso de poliomielite foi registrado no país em 1989 e no estado de São Paulo em 88. Então, as campanhas de vacina, os critérios para a elaboração de uma campanha de vacinação passa pela questão epidemiológica. Primeiro critério é esse. Depois, por orientação da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e mesmo do Comitê Técnico Assessor de Imunizações do Programa Nacional de Imunizações. Então, a campanha ela passa por avaliação e por recomendações de diversos órgãos em relação à campanha de vacinação. Quando a gente fala a nível nacional, né, então também tem a recomendação do Ministério da Saúde. É claro que se tem uma situação emergencial, uma questão epidemiológica de uma determinada doença que necessite a realização de uma campanha de vacinação, a nível municipal, a definição e a decisão não é só do município, também tem uma decisão do Ministério da Saúde, porque é ele que repassa a vacina, né? Então tem toda uma discussão em relação às campanhas de vacinação. A gente teve recentemente, o ano passado, por exemplo, a questão do sarampo, né? Onde, aliás, em 2013, no Nordeste, né, com vários casos de sarampo no Nordeste, depois passou para 2014 na região ali do Ceará, Fortaleza, então em 2013 Pernambuco, né? Quando isso chegou no município de São Paulo, que nós tivemos alguns casos que a gente conseguiu depois, com ação de bloqueio, conter a circulação do vírus do sarampo, mas inicialmente avaliando a nossa cobertura vacinal e com a suspeita ou a confirmação de 5 casos no município, a gente já teve um alerta e já queríamos desencadear uma ação de campanha de vacinação. Isso em março do ano passado. Mas como Ministério, a gente com a ação do bloqueio vacinal, nós conseguimos conter a circulação desse vírus, né, aqui no município, quer dizer, não tivemos mais novos casos confirmados de sarampo, né, nós entramos na programação do Ministério da Saúde, que foi a realização da campanha de seguimento contra o sarampo em novembro de 2014. E qual foi o resultado disso, você hoje passando esse período, né? Quer dizer, a inserção ocorreu, houve um bloqueio, quer dizer, conseguiu-se mapear esse processo de entrada, ainda assim, houve uma campanha. O resultado disso, podemos dizer que acabou? No município de São Paulo, nós não tivemos mais casos notificados, né? Mas ainda na região em Fortaleza, lá no Ceará, ainda houveram mais casos notificados mesmo após a campanha de vacinação. Agora eu fico imaginando, e eu acho que quem assiste também fica pensando, essa estratégia, afinal de contas nós somos um município com 12 milhões de habitantes.
a quantidade de doses que vocês recebem, né? E que vem via Ministério, distribuída pelo Estado, essa logística, é tranquilo fazer? Olha, rotineiramente o município de São Paulo distribui quase 1 milhão de doses mensalmente, né? E nas campanhas de vacinação, esse quantitativo ele aumenta, né? Porque existe uma outra estratégia e uma outra demanda para ser atendida, né? E então nós temos uma logística mensal de distribuição dessas vacinas, mas também em períodos de campanha essa vacina ela chega em tempo para o início da campanha. Isso né? é suficiente? É suficiente, Tem sido suficiente para cobrir? Né? A gente tem tido alguns problemas em relação a algum desabastecimento, mas é um desabastecimento de algumas vacinas, porque alguns laboratórios, produtores de vacina nacionais, eles estão passando por um processo de creditação, de certificação das boas práticas, né? E isso fez com que houvesse um desabastecimento que se prolongou por algum período, né, mas agora já está sendo normalizado, por exemplo, a vacina BCG, que andou em falta. O município de São Paulo não chegou a ficar totalmente desabastecido, porque nós criamos uma forma de atendimento da população para que isso não acontecesse de ter falta desse imunobiológico no município. Lembramos que o programa Saúde em Questão é um programa transmitido pela Rede São Paulo Saudável. Estamos aqui no canal profissional. Eu sou Paulo Fernando, coordenador municipal de residências. Estou aqui trazendo essa conversa, esse bate-papo com a Maria Lígia, que é enfermeira com especialização em epidemiologia e saúde pública, sobre a saúde vacinal. E, se você tiver alguma dúvida, é só mandar canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. É a forma de você interagir e qualquer dúvida sobre o nosso tema, você pode encaminhar, então, pelo site. E sempre lembrando que estamos também na rede social, pelo Facebook, Escola Municipal de Saúde, ou então no Twitter, @Escola Mun São Paulo, tudo Mun Saúde, tudo junto, conforme vocês estão olhando aí na nossa legenda. Bom, eu não tenho dúvida de que a melhor forma de saúde é aquela que a gente faz com a prevenção. E a vacina tem tudo a ver, né? Afinal de contas, é através da vacina que a gente consegue evitar uma série de doenças graves. E, como eu falei no começo do nosso programa, a gente se orgulha de ser um exemplo para diversos países pela cobertura vacinal que nós temos. As dificuldades que talvez tenhamos hoje seja um pouco pela falta da mídia para estas campanhas. Você diria que isso é a desinformação está gerando a não procura durante as campanhas e tudo mais, é isso? Olha, a questão da divulgação é importante porque a população fica sabendo do período da campanha de vacinação, né? Então, a gente tem observado uma queda em relação à divulgação na grande mídia, ou seja, onde existe os canais abertos para poder chamar a população para as campanhas de vacinação, né? E isso tem, sim, refletido na adesão. Se a população não sabe que tem, por mais que o nível local tente com cartaz, com folhetos, mesmo procurando ir em creches, escolas, passando informação, não consegue atingir o maior número de pessoas que um canal aberto faria. Agora, em determinadas campanhas, por exemplo, uma campanha de influenza, que é a gripe, ela tem uma maior adesão do que uma campanha, por exemplo, da poliomielite, do sarampo? Vocês observam alguma variação? A gente observa, que são públicos diferentes, né? São, por exemplo, da influenza, são
Os idosos. São pessoas, também as crianças menores de 5 anos, né? Uhum. Depois tem gestantes, a população indígena, nós temos também as puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde. Então, de acordo com o grupo em que essa pessoa está, a adesão é melhor ou não. Por exemplo, o gestante é a que tem pior adesão já desde 2010, quando foi a extensão da vacinação para esses grupos prioritários, né? Com o H1N1 em 2009, né? A circulação do influenza A, H1N1, houve óbitos por influenza, né? Desses grupos de pessoas saudáveis, e esses grupos então foram mantidos nas campanhas subsequentes. E o que se observou desde 2010 é um grupo que menos adere. Ainda são as... Quer dizer, gestantes. há necessidade dos obstetras que estão assistindo realmente participarem, né? Há um certo ainda desinformação, às vezes, do grupo próprio dos obstetras? Olha, eu acredito que seja por... Não acredito o receio mais pela gestante mesmo. Pela gestante, né? Porque apesar a vacina ela ser de partícula viral, às vezes as pessoas acham que pode adquirir a doença. Pode adquirir a doença e tal. Então, isso é um fator negativo na adesão da vacinação. Você falou a questão de bloqueio. Como é que é feito, afinal, essa questão dos bloqueios? Por exemplo, sarampo, houve algum relato de casos e vocês fizeram um bloqueio. Como é que é feito isso? A cada notificação do caso suspeito daquela doença, de algumas doenças que precisam, chama bloqueio porque assim, você tem um prazo para a realização da vacinação, né? Até no máximo 72 horas, né? Para que da notificação daquele caso, que aí a vacina ela consegue competir com o vírus, com aquela doença em si, né? E aí causa, a gente fala em bloqueio porque compete a cadeia de transmissão. Você impede a cadeia de transmissão e aí bloqueia a circulação da doença. Então, quando vocês recebem esse chamado, vocês vão até o local, fazem... no caso, por exemplo, no caso do sarampo, na suspeita se faz nos contatos íntimos, ou seja, próximos. Domicílio, escola, trabalho. Agora, quando existe a confirmação, porque nós estamos num período de eliminação da doença, havendo a confirmação do sarampo, né, aí esse bloqueio ele é ampliado. Então, se faz em 8 quarteirões do caso. Se for também no trabalho, se amplia, aí se faz também a escola em todos os períodos, né, porque nós estamos, aí chama-se um bloqueio ampliado, na confirmação da doença, né? Agora, por exemplo, no caso suspeito de varicela, né? Que a varicela, a gente só faz bloqueio em caso de surto hospitalar ou em creche. Então, havendo a notificação, é feito o levantamento dos suscetíveis para que seja liberada a vacinação e feita a vacinação desse grupo específico. Parece engraçado, mas parece que está faltando um pouco, né? O sarampo, a varicela, a gente corre com essa baixa adesão da população. Corremos risco de amanhã, daqui a alguns anos, termos problemas com a poliomielite novamente? Olha, se a gente mantiver baixas coberturas vacinais, tanto na rotina quanto em campanha, a gente vai acumulando pessoas não vacinadas, ou seja, pessoas que são suscetíveis, né? E como ainda a poliomielite, apesar dos esforços mundiais, né, os esforços e recomendação da Organização Mundial da Saúde, ainda existe circulação
da poliomielite no mundo, né? E a poliomielite, o grande problema da poliomielite é a forma inaparente, que é 99% dos casos. Então, para cada caso notificado da forma paralítica, nós temos 99 pessoas que a gente desconhece. E essas 99 pessoas transmitem, né? E essas 99 pessoas, elas podem circular facilmente no mundo hoje, de um país para o outro, de um hemisfério para outro, em 48 horas, chegar no Brasil e trazer a doença para nós se a gente mantiver baixas coberturas vacinais. Então, pode ser sim um risco de reintrodução da poliomielite no país. E nós estamos em plena campanha, né, da poliomielite agora, né, de 15 a 31 de agosto é o período de campanha que nós estamos passando. Isso, de 15, que foi o sábado, o dia de mobilização nacional, né, e essa campanha vai se estender até o dia 31 de agosto, né. A gente percebe, comparando com os anos anteriores, a adesão está menor, né. Então, a gente precisa que a população responda ao chamado, apesar de nós não termos a polio no Brasil já há 26 anos, mas é importante ainda a gente ter o maior número de crianças vacinadas para que a gente não permita a volta da doença no país. A questão, existem, né, as vacinas de infância, as vacinas do adulto, mas uma vacina que veio para também fazer uma movimentação foi a vacina de HPV, né, do herpes vírus. E aí, como é que estamos e como está sendo desenvolvida essa campanha? O Como HPV, vocês estão olhando para isso? HPV é contra o papilomavírus. Papilomavírus, Isso, desculpa. papilomavírus. E então, no ano da implantação, que foi em 2014, nós iniciamos em março, vacinamos a primeira dose em março. O Ministério da Saúde, ele optou por um esquema estendido, né? Ou seja, primeira dose na procura, 6 meses depois a segunda dose e 60 meses depois da primeira, quer dizer, 5 anos depois da primeira dose, se aplica a terceira dose, né? E existem trabalhos dizendo que com 2 doses a resposta é adequada, comparando com o esquema tradicional, com a mesma faixa etária, então não tem diferença em relação à resposta utilizando esse esquema estendido, né? Então, no ano da implantação, a primeira dose, nós tivemos uma cobertura excelente, né? E o público-alvo no primeiro ano de implantação foram as meninas de 11 a 13 anos, né? Já para fazer a segunda dose, e a estratégia, o que a gente optou para fazer a primeira dose foi ir até a escola onde as meninas se encontram, né? Que Sim. É muito mais fácil você vaciná-las no ambiente onde tem maior concentração de meninas. Então, nós fizemos praticamente, vamos dizer, mais de 100% das meninas dessa faixa etária, elas foram vacinadas, porque também existem meninas de outros municípios que acabam estudando aqui, e isso refletiu na nossa cobertura vacinal, né? Mais de 100% das meninas foram vacinadas. Na segunda dose, e a meta para essa campanha é vacinar 80% em cada dose. Para a segunda dose, nós chegamos em 74%, quer dizer, diminuiu bastante, né? Nós tivemos o evento, acho que isso foi principal em relação, acho que vocês devem ter visto, as meninas de Bertioga, que saíram até no Fantástico. Mobilização. E que elas tiveram a síndrome de ansiedade, e a característica dessa síndrome de ansiedade descartado todas as causas clínicas, né, possíveis, com vários exames, se verificou que os exames todos normais, então elas foram classificadas como uma síndrome de ansiedade. Então elas tiveram
uma dificuldade de andar pós-vacinação, né? E isso veiculou negativamente e refletiu na campanha de vacinação. Isso, para a gente reverter essa situação, também ficou claro que isso é importante, o esclarecimento da população, porque este ano, que começou também em março, para as meninas de 9 a 11 anos de idade, a cobertura também não foi boa, né? A nossa cobertura foi de 54% do público-alvo. Então, a gente precisa trabalhar a questão da importância dessa vacinação para que, e desmistificar essa forma negativa, essa mídia negativa que houve, para poder fazer com que essas meninas E esses prazos sejam mais vacinadas. alongados, isso também gerou um certo... Há uma busca ativa por essas pacientes que tomaram a primeira dose, a segunda dose, depois de 60 meses, porque isso gera uma certa dificuldade também, não? A gente sempre procura fazer o resgate dessas meninas não vacinadas, né? Então, as que não foram vacinadas em 2014, a vacina, apesar de se chamar campanha de vacinação, ela fica disponível nas salas de vacina do município e a gente tenta fazer esse resgate não só durante as campanhas, mas também no dia a dia na sala de vacina. Agora, a campanha existe, então, que você está colocando, mas, por exemplo, se eu quiser também aproveitar para renovar a minha carteira de vacinação, a minha vacina de tétano, que continua sendo 10 anos, acredito eu, né? A gente deve procurar, então, para fazer. Olha, as campanhas de vacinação são um momento, né? É um momento de avaliar a situação vacinal do público-alvo. Então, sempre não perdendo a oportunidade de vacinar aquela pessoa que está ou com o esquema atrasado, né, da vacinação, ou então no momento de receber a vacina. Então, durante os períodos de campanha, se opta por atualizar a situação vacinal do indivíduo. Então, agora eu passo para você fazer o seu convite para participar, então, e correrem atrás do prejuízo, de ir atrás da sua prevenção. Você pode passar a sua mensagem final. As campanhas de vacinação são importantes, né, para a gente manter o país, como eu já disse, livre da poliomielite, né? É importante a adesão, vacinar o maior número de pessoas, de crianças, no mesmo período, para que o vírus vacinal faça competição com o vírus selvagem e não possibilite a reintrodução da poliomielite no nosso país, né? Então, é importante essa vacinação e lembrando que a vacina não é só campanha de vacinação. Nós temos os calendários de vacinação da criança, do adolescente, do profissional da saúde, da população adulta, de pessoas com 60 anos ou mais e também da gestante. Então, hoje, a vacina que era voltada apenas para a criança, como também para a prevenção do tétano neonatal e acidental, hoje nós temos uma gama de vacinas e calendários específicos e recomendações específicas para cada idade. Então, o programa de imunização não é só campanha. Todo dia é dia de vacinação. Muito bom, Lígia. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nós queremos que a gente volte a conversar mais sobre esse assunto. Acho que é trazer informação e, com isso, a divulgação. Porque quem está nos assistindo, com certeza, vai estar lá trabalhando na divulgação ali na sua comunidade e tenho certeza que é isso que nos importa. Encerramos aqui mais um programa Saúde em Questão e se ficou qualquer dúvida e você queira fazer uma pergunta específica, canal profissional@prefeitura.sp.gov.br é o canal que você pode então conversar conosco.
Estamos aí nas mídias sociais, aguardamos vocês para que a gente possa trocar uma ideia ou conversar. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Até mais.